corresponde à gramática da língua portuguesa. Nós vamos começar a correção. Assim que eu terminar a correção, eu vou explicar o conteúdo locução adjetiva e adjetivo. E, na sequência, vocês farão os exercícios, tá? Então, vamos pegar aqui, compartilhar a tela. Ah, eu errei aqui. Tem que fazer a tarefa. Tem que fazer. Está lá na coordenação. Quando você aprender. Isso, para você aprender. Minha vida aqui é a solução do seu pai, ela quer já. Minha salvadora já ajuda, dá tudo. Verdade. Deixa eu ver aqui. Isso, está certo. Nossa, é difícil a gritaria. Silêncio. Vamos. Na página 3, a pergunta é a seguinte, é referente ao texto Entrevista com Ziraldo. Qual a relação do desenho com as histórias de Ziraldo? Eu botei porque são as histórias dele resumidas em desenhos. Tá, deixa eu ver aqui mais. Pode falar. Então, aqui, o Ziraldo, na verdade, ele sempre gostou de desenhar, né? E ele ainda guarda lembranças dessa época. A partir disso, ele se apaixonou pelas histórias em quadrinhos e passou a criar narrativas, revelando-se em quadrinhos, charges e cartoons. Tá? Quem escreveu semelhante, parecido, pode permanecer a resposta, tá? Então, coloquem aí quem não fez. Ziraldo sempre desenhou e ainda guarda lembranças dessa época. Professor, essa tarefa a senhora vai corrigir? Não, eu estou corrigindo a atividade. Depois eu vou corrigir a tarefa. É a sequência. Primeiro é o CA. Cadê o seu CA? Estou fazendo a pauta. Então, rápido, que eu estou corrigindo já. Vamos? Ziraldo sempre desenhou e ainda guarda lembranças dessa época. Estão me provando mais rápido, voando. Tá. Ziraldo sempre desenhou e ainda guarda lembranças dessa época. Mais tarde se apaixonou pelas histórias em quadrinho, pelos quadrinhos. E passou a escrever textos narrativos, revelando-se em quadrinhos, charges e cartoons. Então, se vocês escreveram algo semelhante, pode permanecer a resposta. Então, na verdade, essa resposta, resumindo, diz o seguinte, que ele sempre gostou em quadrinhos e, a partir disso, em desenhos, né? E, a partir disso, usou como ofício, se revelando em charges, cartoons e quadrinhos. Virou um ofício a paixão dele, né? Por desenho. Nossa, tá difícil. Explicação do conteúdo locução adjetiva. Aqui, página 7 a 10, é resolução. Sim, eu fico acostumada ao som do momento. Número 2. Por que, na opinião de Ziraldo, o Menino Maluquinho é tão fascinante, chegando a ter 100 edições publicadas em mais de 3.500.000 exemplares vendidos? Eu botei porque as histórias são muito dinâmicas e também chamam muita atenção a panela na cabeça dele. Ele andar com aquela panela na cabeça dele.
Também, pode falar? E para Ziraldo, o que faz sua obra ser tão fascinante é o fato dela despertar a identificação dos leitores, pois muitos deles se colocam no lugar do personagem, sentindo e imaginando o mesmo que ele. Então, o que torna a obra dele ser tão boa assim é a identificação dos leitores em relação aos personagens que ele cria. Tá? Então, podem colocar aí a identificação dos leitores em relação aos personagens. Tão calminho. E há meninos bem dedicados à sua aula. Eles estão super interessados na aula. Porque ela mostrou tarefa de uma questão. Se fosse a nossa, elas estouravam os vídeos. Pegar na escola, se podia, escola. Número 3. Muitos adultos hoje foram leitores de Ziraldo na infância e ficam emocionados quando encontram. Que frase do texto demonstra isso? Aqui são dois fragmentos que estão na resposta, como sugestão, tá? A pessoa te abraça, fica tocada com o encontro. Ele trazia o livro de sua infância para eu autografar para o neto. Então, o que aqui apareceu? Que a pessoa, né, levou o livro dele, o livro que foi lido quando criança, para Ziraldo autografar e entregar para o neto. Oi. Eu coloquei. Já vi realmente muita gente interessante, que quando encontra o autor do livro da infância, se emociona, se comove. Tá certo. Tá certo. Você está. Nas questões 4 em diante, são referentes ao texto de Malala, tá? Quem é Malala e por que ela provocou a ira do Talibã? Eu botei Malala, é uma menina que ela era estudiosa e queria seus direitos de estudo e porque ela provocou a ira do Talibã é porque quando o Talibã tomou controle da ação. Tá certo. Vai, por isso a raiva do Talibã. Qual foi a raiva do Talibã mesmo? Porque na Malala desafiou ele. Certinho. Então, a ira do Talibã, o que provocou a ira do Talibã foi o fato de Malala se rebelar contra o sistema, porque ela lutou pelo direito à educação. Tá? Nessa região, as mulheres, elas não... A senhora pode repetir? Só um pouquinho. As mulheres, elas não tinham o mesmo direito que os homens de frequentar os bancos escolares. Então, foi essa ira que provocou no Talibã. Coloca assim, Malala lutou pelo seu direito à educação e por isso provocou a ira do Talibã. A ira do Talibã. Mas um nome genérico. Malala lutou pelo seu direito à educação e por isso provocou a ira do Talibã. Como genérico? A ira do Talibã e um dragão. Tá? Aqui tem mais informações que eu vou falar para vocês, tá? Malala Yousafzai é uma menina paquistanesa que se recusou a permanecer em silêncio e lutou pelo seu direito à educação. E por isso provocou a ira do Talibã. Atingida na cabeça por um tiro a queima-roupa, quando voltava da escola em 2012, ela sobreviveu ao ataque e, aos 16 anos, tornou-se símbolo global de protesto pacífico e candidata mais jovem da história a receber o Prêmio Nobel da Paz. Número 5. As palavras que estão destacadas apresentam um termo que Peraí, a senhora substitui. pode voltar um pouco na 4? Tá. Elas apresentam um termo que substitui essas palavras, tá?
Então, a palavra que está destacada na letra A é uma menina. Sobre quem está falando? Sobre Malala. Então, vocês vão colocar uma menina igual Malala. Ou vocês podem sublinhar a palavra que está no texto, tá? Malala Yousafzai. Malala foi atingida na cabeça por um tiro a queima-roupa, dentro do ônibus no qual voltava da escola. Poucos acreditaram que ela sobreviveria. Ela é o termo que substitui Malala. Posso mudar já? Subir aqui a página? Hein, Ronaldo? Pode. Queimar a roupa. E aí, né? Número 6. No trecho a seguir foram empregadas algumas qualidades que remetem a Malala. Que qualidades são essas? Que outras qualidades você poderia utilizar para se referir a Malala? Aos 16 anos, ela se tornou um símbolo global de protesto pacífico e a candidata mais jovem da história a receber o Prêmio Nobel da Paz. Então, aqui vocês colocariam... Eu vou falar o seguinte. Quem não escreveu, sublinhe no texto, tá? As palavras empregadas no texto são, para se referir a Malala, símbolo global de protesto pacífico e candidata mais jovem da história a receber o Prêmio Nobel da Paz. Ou reescrevam ou destaquem o trecho no texto, tá? Desde símbolo global até Nobel da Paz. Quais seriam palavras que substituiriam, que trariam essa mesma significação? Então, vocês vão colocar qualidades que podem ser atribuídas na resposta, né? Qualidades que podem ser atribuídas, na número 6. Qualidades que podem ser atribuídas a Malala. 2 pontos. Militante dos direitos das mulheres, militante dos direitos das mulheres e defensora dos direitos humanos. Não, mas ela é desafiosa, né? Quem desafia, ela é desafiante. Militante dos direitos das mulheres e defensora dos direitos humanos, tá? Como ela morava numa região em que as mulheres eram proibidas de estudar, então ela foi militante nesse ponto, tá? Do direito à educação, direito das mulheres em relação à educação também. E defensora dos direitos humanos. Leia o fragmento a seguir e registre sinônimos que podem substituir as palavras destacadas. As palavras destacadas são aspereza e trevas. Asperezas é o mesmo que dureza ou treva. Dureza ou treva é o mesmo que aspereza. Não, dureza. Treva não, tá? Apaguem aí, por favor. Treva é para outra palavra. Treva é o mesmo que castigo, ignorância ou obscuridade. Aspereza é o mesmo que dureza. Treva é o mesmo que castigo, ignorância ou obscuridade. Qual é o mesmo significado que filhos varões? Filhos homens. Reconhecimento. Valorização. Barreira. Obstáculos. Condenada. Exilada. Então, a ordem ficou 4, 3, 2, 1. Ficou na ordem... Contagem regressiva, né? Ordem decrescente. Prof, volta na 7, rapidinho. Tá, calma aí. Vai. Tá, obrigado. Neste trecho, há um comentário pessoal sobre a obra Eu Sou Malala. Agora reescreva o texto substituindo as palavras em destaque por sinônimos. Escrito em parceria com a jornalista britânica Christina Lamb, este livro é uma janela para a singularidade poderosa de uma menina cheia de brio e talento, mas também para um universo religioso e cultural cheio de interdições e particularidades.
muitas vezes incompreendido pelo Ocidente. Só saiu. O mesmo que brio é o quê? Caráter. Altivez, ousadia. Personalidade. Sim, brio é. Caráter também. Brio, altivez, ousadia. Talento. Habilidade. Capacidade, habilidade, dom e aptidão também. O que é brilho mesmo? Altivez, ousadia. Talento, dom e aptidão. Interdições é o mesmo que proibições e impedimentos. Proibições e impedimentos. Qual? Vou falar. Ah, tá. Você está falando do quê? De particularidade? Sim, porque não é o nome. Sim, ó, vou falar novamente, tá? Ah, tá. Você está em talento. Talento é dom e aptidão. Caiu. Tiago, você vai morrer. E quem? Mas eu não vou fazer isso. 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2. Não, só dá um pouquinho errado, né? 3, 2, 2, 1, O cara fica assim, mas dá. 2, 1, 2. Interdições, proibições e impedimentos. Colocaram? Interdições, proibições e impedimentos. Particularidades é o mesmo que características, detalhes. Individualidade também, tá? É particular, cada um tem a sua particularidade, cada indivíduo, né? Portanto, individualidade. Particularidades é o mesmo que características e detalhes. Qual é o tema do texto e a quem se destina? O texto é: conheça a Moana, princesa que é apaixonada pelo mar. O texto apresenta apreciação do filme Moana, um mar de aventuras. O texto apresenta uma apreciação do filme Moana, um mar de aventuras. Uma apreciação. O texto mostra uma apreciação do filme Moana, um mar de aventuras. E destina-se a espectadores de todas as idades, principalmente infantil. O texto apresenta uma apreciação do filme Moana, um mar de aventuras, e destina-se a espectadores de todas as idades, principalmente infantil. Número 11, a letra C. O quê? O texto apresenta uma apreciação do filme Moana, um mar de aventuras, e destina-se a todo público, todo tipo de público, toda idade, né? Todas as idades, principalmente infantil. Número 11, a letra C. Número 12. Que comentário a respeito do filme demonstra que o autor recomenda como sendo bom? O motivo é simples, 2 pontos. Risadas, cenas fofas, interação com a natureza e muita aventura. O motivo é simples, risadas, cenas fofas e isso. A 11 é a letra C. Oi. A história realmente trata todas as idades.
Tá bom. O motivo é simples. 2 pontos. Risadas, cenas fofas, interação com a natureza e muita aventura. Um jeito interessante de contar suas vidas e prender a atenção do público, principalmente infantil. E a história realmente encanta todas as idades. Ó, Eu amei esse filme. essas respostas estão na terceira linha. O motivo é simples, risadas, cenas fofas, interação com a natureza e muita aventura. Um jeito interessante de contar suas vidas e prender a atenção do público, principalmente infantil, está nas últimas linhas, aparece ali, tá? Na antepenúltima sílaba, linha, e na penúltima. E depois, na parte final, a história realmente encanta todas as idades. Até o pós, né? Outro livro, eu amei, achei muito Interessante. literatura muito boa. Legal. Número 13. Diversão da vida. Ó, número 13. O que significa sedenta? Sedenta é que tem desejo intenso, tá? Então, coloquem aí. Sedenta, sinal de igualdade, que tem desejo intenso. Sedenta, que tem desejo intenso. E eu vou falar duas frases aqui com a mesma palavra, tá? Pratiquei exercícios por 2 horas, vírgula. Estou sedenta, vírgula. Pratiquei exercícios por 2 horas. Coloquem aí, na número 13 ainda, tá? Pratiquei exercícios por 2 horas, vírgula. Estou sedenta, vírgula. Vou comprar uma garrafa de água. Sedenta aqui é no sentido de sentir sede, tá? Estar com sede. Pratiquei exercícios por 2 horas, estou sedenta, vou comprar uma garrafa de água. Sedenta é que tem um desejo intenso. Não. Hã? Porque aí eu não vou conseguir falar, com tanta gritaria ainda, não está tão calor ainda. Se ficar mais calor, eu ligo, tá? Pratiquei exercícios, ó, sedenta é o mesmo que tem um desejo intenso, tá? É esse o significado. Primeiro exercício. Pratiquei exercícios por 2 horas, vírgula, estou sedenta, vou comprar uma garrafa de água. É o mesmo significado de estar com sede, tá? Próximo exemplo. Ela estudou por semanas, vírgula. Está sedenta pelo gabarito. Aqui é no sentido de desejar algo. Ela estudou por semanas, está sedenta pelo gabarito. Escreveu? Depois de ter feito 50 exercícios. E eu não estou sedenta. Aqui é no sentido de desejar algo. Ela deseja ver o gabarito. Número 15. Número 15 é para vocês colocarem o sentido. Ó, uma palavra tem diferentes sentidos dependendo do contexto. Qual o sentido da palavra em destaque em cada oração? A tribo de Moana é recheada de histórias mitológicas. Ela é repleta de histórias mitológicas. Pode falar. Eu tinha botado histórias mitológicas no 1, e na segunda eu botei que é um recheio. Sim. Então, o primeiro item. Tribo repleta de histórias mitológicas. Tribo repleta de histórias mitológicas, 1. E 2. Esta bolacha tem doce de leite como recheio. Então, vocês precisam colocar o significado de cada item, tá? 1 e 2, na número 15. O item 1. Tribo repleta de histórias mitológicas.
Esta bolacha tem doce de leite como recheio. Número 16. Oi. Como que é? 2? Esta bolacha tem doce de leite como recheio. Entendi. 16. No título do filme Moana, um mar de aventuras, a palavra mar apresenta 2 significados. Quais são eles? Então, mar, a palavra mar, ela tem o significado do quê? Um lugar que tem água salgada, né? O mar. Aqui, com grande extensão de água salgada. Agora, nesse caso, no texto, um mar de aventuras está falando do quê? Que é repleto de aventuras. A história é repleta de aventuras, né? Então, aqui diz o seguinte: a palavra mar pode se referir à quantidade de aventuras presente no filme e ao mar, extensão de água salgada, no qual as aventuras acontecem. A palavra mar pode se referir à quantidade de aventuras presentes no filme e ao mar, que é extensão de água salgada, no qual as aventuras acontecem. Você vai falar. 16. Você pode repetir a 14? 14. Ah, eu pulei isso daí. Com sede, ávida pelos resultados. A número 14, com sede, ávida pelo resultado. Eu pulei essa daqui. Ávida. A, acento agudo no A, V-I-D-A. Ávida pelo resultado. A número 15, o item 1, tribo repleta de histórias mitológicas. Item 2. Esta bolacha tem doce de leite como recheio. E a palavra mar aqui é para se referir à quantidade de histórias, de aventuras presentes no filme. E roda Fortnite a 145 milhões, velho. 2 de 0. 145 milhões de ping. O cara nem mexeu na câmera e a câmera já deixou esse tempo. Nem tocou no não, cara. Cara, eu posso mandar fundo. Não, o cara nem gostou. O bagulho ele vai e pegou esse clipe. Não, ele fez assim, ó. Ó, ele fez assim. 308 milhões de 360. Sim. O cara joga com a mente de tão rápido que ele na internet, assim, ó. Ele mexe, a ver se ele bate assim, ó. Pronto, já O cara já 338. ganha 255 partidas. O que foi que deu? Ele aqui. Ganhei, mano. Uia, no Fortnite. Fortnite, né, mano? Esse Fortnite faz Número parte 17. Uia. Quando nós falamos em coesão, é a relação de significados, que é aquelas palavras que nós utilizamos para trazer significados ao texto, tá? Um texto é uma organizada rede de sentidos e palavras que estão estabelecendo, que estão relacionando umas às outras, por sua função na estrutura do texto e também por seus significados. Então, tem a ver com a questão da estrutura, da forma que é estruturado o texto, assim como o significado que trazem essas palavras, que essas palavras trazem, tá? Uma das formas de garantir a unidade temática e a coesão de um texto é substituir uma palavra por outra de sentido semelhante, no caso, as sinonímias, naquele contexto, ou também por hiperônimos. 17. A palavra que significa, que tem relação de significado com a palavra destacada precisam, é o verbo necessitam, tá? Então, esses dois verbos apresentam significados semelhantes. Página 12, tá? Questão 17. Página 12, questão 17. Apostila.
Na letra B, a palavra que equivale a consumidor, que está no texto, é o mesmo que cliente. Ela significa a mesma coisa que cliente. Tá? Então, na letra A, destaque o verbo necessitam. E na letra B, destaquem o substantivo cliente. Ilegal. Não é legal. Isso é ilegal. Não é legal. Número 18. É ilegal. Silêncio. Reescreva as frases usando um dos vocábulos do quadro. Escolha o que melhor substitui a palavra casa em cada contexto. Faça as adaptações necessárias. Então, por exemplo, na aula passada eu acabei falando para vocês. Qual palavra que equivale o mesmo significado que casa? Residência, moradia, o que mais? O que você falou? Residência. Residência, moradia, lar. Então, são palavras equivalentes. Aqui aparecem 3 palavras: estabelecimento, residência e abertura. Essas 3 palavras substituem casa, a palavra casa. Mas vocês podem observar que casa traz outra significação, tá? Essa casa pode ser a significação de estabelecimento, de abertura ou de residência. Letra A. Minha casa fica na rua Altino Arantes, em São Paulo. É lá que eu... Só tá aqui em página pro... Página 12. Minha residência fica na rua Altino Arantes, em São Paulo. É lá que eu moro. Página 12, questão 18. Beleza. Da apostila de português, né? Isso, na apostila de português. Então, na 17, que você está perdidinho aí, coloca, grife o verbo necessitam na letra A e grife o verbo na letra B. O verbo não, o substantivo cliente. Tá. Tá? Então, é para reescrever, é só para copiar a frase aí, substituir casa por residência, correto? Correto. Já reescreveu? Tem que reescrever. Sim. Minha residência fica na rua Altino Arantes, em São Paulo. É lá que eu moro. E eu falo eles, você tinha linguiça. A primeira vez que eu ia lá, é um louco. Aí eu assim, a casa. Letra B. Estabelecimento. Fica na rua Cristante. Meus pais eram donos da casa comercial do bairro. Meus pais eram donos do melhor estabelecimento comercial do bairro. Vocês observaram que a palavra da melhor, né? Eu tive que eu não. Deve substituir porque casa é uma palavra feminina. Estabelecimento é uma palavra masculina, então precisa fazer a adequação necessária, a concordância nominal. Tem um problema em casa. Ela não permite a passagem do botão. Tem um problema com essa abertura. Ela não permite a passagem do botão. Nossa, agora eu entendi a pergunta. Por que essa terceira frase não tem nada a ver com casa? Lógico que tem, eu acabei de falar. A palavra casa, dependendo do contexto, ela vai significar, ela vai trazer outra significação. Qual que é a palavra que tem a mesma significação? Moradia, Residência. lar, residência. É a mesma significação. Agora, nessas 3 frases, a palavra casa traz significação diferente. Ela pode ser substituída no sentido de estabelecimento, de residência ou abertura. Aí a significação é diferente, tá? É a mesma palavra com significado diferente. Então, por isso que alguns estabelecimentos têm nome de casa. Também. Casa de Sim. Não deixa de ser. Número 19 é o segundo item. Número 20, coloquem aí. A palavra que pode substituir Brasil é a palavra país. Você pulou na 19.
Não. Segundo item. Eu não pulei, eu falei. Não, presta atenção na lista. Ó, o Brasil é um exemplo na luta contra a escravidão. O país mostrou que é possível ter boas leis e mecanismos institucionais. Para não repetir a palavra, o nome Brasil, o entrevistado usou outro substantivo. Qual que foi o substantivo? País, tá? Coloquem aí país. Só que país é uma palavra ampla, né? De sentido amplo, porque aqui nesse contexto está falando sobre o Brasil. Mas país poderia estar falando de outro país. Poderia ser da China, Alemanha, Japão, Estados Unidos, tá? É que eu vi esse vídeo uma vez, eu falando que Uberlândia era o país. Agora, na 21, na alternativa aqui, tem as palavras de sentido, a palavra de sentido amplo e as palavras que pertencem a esse sentido amplo, que pertencem a esse grupo. Vou dar um exemplo para vocês. Sabem a brincadeira stop ou a dedanha? A dedanha, sei lá o nome? Tem esse nome também. Quando a gente brinca de stop, tem lá as palavras que a gente vai buscar as letras, né, que pertencem àquele grupo. Então, por exemplo, CEP. O que significa CEP? Cidade, estado e país, não é? Então, o que eu vou colocar? De acordo com a ordem da letra que aparecer para vocês escreverem, para a gente escrever, tem lá letra A. Eu vou ter que buscar nome de cidade, de estado ou país que começam com a letra A. Então, a palavra de sentido amplo seria CEP, fruta, objeto, nome. E a de sentido específico seriam os nomes que nós listaríamos no stop. Então, aqui no exercício tem a letra A, rosa, margarida, flor, violeta, lírio. Qual que é a palavra que tem um sentido amplo? Flor. Qual que é a palavra que tem sentido amplo e na letra B? Ferramenta. Qual que é a palavra que tem sentido amplo na letra C? Legume. E letra D, instrumento musical. Então, essas palavras que expressam sentido amplo e as palavras que expressam sentido específico são margarida, rosa, violeta, lírio, furadeira, martelo, abobrinha, cenoura, pimentão, violão, piano e flauta. Na 22, é para vocês circularem as palavras indústrias, fabricantes de tapetes e restaurantes. E para grifar a palavra empresas, circulem as palavras indústrias, fabricantes A gente de vai ter tapetes. que grifar qual mesmo? Eu grifei ferramenta, ver se tá certo. Eu grifei ferramenta, flor, flauta, instrumento musical. Não, está errado. Você vai grifar apenas... tá, entendi. Entendi o que você falou. Você vai grifar flor, ferramenta, legume e instrumento musical. Tá certo. Então tá certo. Aí. Eu Obrigado, confundi, tá? Eu pensei que você tinha feito o contrário. Então, na 22, vocês vão circular indústrias, fabricantes de tapetes e restaurantes. E grifar a palavra empresas, tá? Está lá no finalzinho, na penúltima linha, no meio da penúltima linha. A letra C é para vocês grifarem o item, reforçar a ideia do tópico frasal. Prof, eu ainda não entendi. O que é pra fazer na 20? A 21 é só para você grifar a palavra que tenha sentido amplo. Por exemplo, no grupo de rosa, margarida, flor, violeta e lírio, qual que tem sentido amplo? Flor. Porque a flor, não, quando eu falo flor, eu não especifico que flor é. Poderia ser rosa, poderia ser cravo, poderia ser... Entendeu? 22. É tipo aquela brincadeira que a gente faz no stop. No stop tem as palavras de sentido amplo e na hora que a gente vai brincar de stop, a gente tem que escolher palavras que pertencem àquele grupo. Quando eu pego e coloco a mesma palavra que você, empata. Então, em vez de valer 10 pontos, vale 5. Por quê? Porque a gente colocou o mesmo. Para a gente ganhar 10 pontos, a gente teria que colocar palavra diferente dos outros participantes.
palavras que tem um dos maiores sentidos amplos é comida, né? Que vai estar especificando qualquer tipo de comida, né? Sim. Pode ser até de uma fruta, uma legumbre, até uma bobeira. Sim. A número C, que bom. A letra C é o primeiro item. A 23. Só um pouquinho, nem dói, não. Aqui está escrito o seguinte: compare os trechos. Oi. Eu vou ter que chamar eles para eles lá pegarem a senha positiva. Tá? Aí, Beatriz Pereira. Pega a gente. Só um pouquinho, tá? Eu vou parar um pouquinho para depois a gente continuar. Legal. Não vai adiantar, não. Alguma coisa positiva, mano. Então vamos continuar aqui. Depois a gente volta. Não, eu vou esperar, senão não adianta. Eu tenho que ficar parando. Só um pouquinho, tá? Eles vão pegar senha do positivo, aí eu já volto.
Vamos começar. Eu tomou uma bazuca, atravessou ele Olha, e atravessou. uma facada muito profunda. Compare os trechos. Entrevistador. Não houve avanços. Entrevistado. Isso já é um avanço. Sobre que avanços eles conversam nesse momento? Ah. Oi? Ah, não, esse aqui não é para fazer não, disfarça. É para fazer a página 19, né? Eu que estou bloqueando aqui. Desculpa. É página 20, tá? Não, eu confundi. Isso daqui eu vou voltar depois para fazer. Ó, parou, acabou, já deu tempo de conversar bastante. Chega agora. Página Número 20 1. da apostila? Página 20 da apostila. Uhum. Qual é o tema da entrevista? O tema são os ataques da mosca branca. Não estava na página 13? Sim. Né, mano? Acontece que, a partir do adjunto adnominal, não foi proposto para vocês fazerem como atividade. Era para pular essa parte e ir para a página 19. Tá? Página 20. 19 está o texto. Não, aqui, ó. Não, esse daí não é para fazer. Não, eu estou terminando aqui. Depois liga. Tem aluno que nem está com calor. Tá até com blusa de frio aqui. Não está com calor, não. Todo mundo fala que tira a blusa. Qual é o tema da entrevista? O tema da entrevista são os ataques da mosca branca. As árvores de ficus. Escreveram? Identifique na transcrição o entrevistador e o entrevistado. O entrevistador denomina-se Marcelo. Os ataques da mosca branca. As árvores de ficus. É número 1. Os ataques da mosca branca, as árvores de ficus. Em Belo Horizonte, nas ruas de Belo Horizonte. Podem acrescentar essa informação. Você nunca viu uma música branca? Número 2. Identifique na transcrição o entrevistador e o entrevistado. O entrevistador é Marcelo e a entrevistada é Márcia Mourão. Márcia Mourão é quem? Ela é gerente da gestão ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente da cidade de Belo Horizonte. O entrevistador é Marcelo, a entrevistada é Marcela Mourão. Ela é uma gerente de gestão ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Belo Horizonte. Marcelo é o entrevistador. Márcia Mourão é a entrevistada. E ela é gerente da gestão ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente na cidade de Belo Horizonte. Do outro lado da sala. Você ouviu? Não, melhor não. Eu não é. Não? Deve ser da Bia, com certeza. Certeza que é da Bia. Isso só aqui é meu. Isso daqui é meu. Luiz, até um de lápis, sem nome. Sim, bom. Olha isso. Bia, joga no lixo. Joga no lixo, joga no lixo, Bia, joga no lixo. Você vai jogar mesmo. Em relação a número 3 e a número 4, eu vou falar o que é para vocês fazerem. Quem não reescreveu não precisa reescrever. Eu vou falar o que é para vocês fazerem. É para vocês pegarem a caneta ou o lápis e passarem por cima da palavra que deve ser eliminada no texto. A Beatriz, na hora que eu olhei o material dela, ela já tinha feito assim, só que ela reescreveu. Está correto, tá? Então, eu quero que vocês acompanhem a leitura que eu vou falar o que é para cortar. Acompanhe a leitura do quadro, tá? Está escrito assim: Márcia Mourão, olha Marcelo. Esse problema não ocorre apenas em Belo Horizonte. Várias outras cidades do Brasil e do mundo. É. Então, vocês vão marcar, passar por cima aí da palavra Márcia Mourão e olha Marcelo. Cortem essas palavras aí. A palavra esse, coloque em letra maiúscula a letra inicial da palavra. Esse,
problema não ocorre apenas em Belo Horizonte, várias outras cidades do Brasil e do mundo. Grifem a palavra é. Na sequência, grifem a palavra, não, marquem aí, cortem a palavra está e coloquem em cima dessa palavra estão. Cortem aí a palavra está e coloquem estão. Cortem o primeiro artigo que apareceu aqui. Está assim, está sofrendo com as infestações. Tirem o primeiro A, tá? Tem A a mais aqui no texto. Na terceira linha, está escrito assim, está sofrendo com as infestações. Tirem o primeiro A. Dessa mosca branca de ficus. Marque aí, risquem a palavra exatamente. Exatamente, está na terceira linha, lá no final da terceira linha. Na sequência, coloquem uma vírgula depois da palavra ficus. Passem um risco em cima da palavra igualzinho. Na fala de Marcelo, cortem a palavra Marcelo e os dois A que aparecem aí, do verbo haver. Coloquem o H maiúsculo na palavra ouve. Os alunos online, eu postei no grupo a tela, tá? A tela compartilhada, eu tirei foto desse item que eu estou ditando aqui, é só vocês copiarem, tá? Ou acompanharem o que eu estou falando. Cortem a palavra a tem alguma. Cortem a palavra a tem alguma. Depois cortem esse a que. Esse a que. Pelo jeito é. Sou. Cortem a palavra sou e cortem as palavras essas mudanças de temperatura. Tá? Então, ficou assim. Esse problema não ocorre apenas em Belo Horizonte. Várias outras cidades do Brasil e do mundo estão sofrendo com as infestações dessa mosca branca, de ficus, em árvores do gênero ficus igual em Belo Horizonte. Houve alguma relação com o aquecimento do mundo, já que é uma coisa global? Então, aqui, gente, vocês podem observar, foram retiradas todas as partes que correspondem à oralidade. Tudo que fosse oral, que estivesse aqui na transcrição da entrevista, foram retiradas, tá? Na sequência, também é para reescrever. Reescreva o trecho fazendo as alterações adequadas à etapa de substituição. Então, eu vou falar o que é para vocês cortarem e o que é para vocês acrescentarem. Prefeitura investiu. Cortem a palavra ainda. Mas as linhas, a gente não vai pôr nada? É só do jeito que eu falei que está aí, que foi cortado, é para você reescrever. Ué, você está perguntando o que é para fazer? Claro, mas eu acho que Eu tenho certeza que não vai fazer. Por isso que eu falei, cortem a palavra. Vocês entenderam o que era para fazer? Então, pronto. Eu estou facilitando a vida de vocês. Você está perguntando se é para fazer, então faz, o exercício está pedindo. Na número 4, é semelhante o exercício. Então, o que é para vocês fazerem? Cortarem as palavras que estão em excesso e acrescentarem palavras que precisariam tirar essa oralidade. Por exemplo, num. Não existe essa palavra de acordo com a norma culta. É em um. Então, vocês vão cortar a palavra ainda, vão cortar a palavra num e vão colocar em cima desse num em um. Cortem a palavra num, que está na primeira linha da questão 4, e escrevam em cima, em um. No lugar de num. Após a palavra mosca, coloquem uma vírgula. Cortem esse A, que é oralidade, AH, reticências, e escrevam mas. Aparentemente não teve. Cortem a palavra não tivemos. Não teve, não tivemos. Tem dois verbos que significam a mesma coisa. Tirem aí, não tivemos. Depois, coloquem ponto após a palavra anos.
ponto, coloquem letra maiúscula sobre, iniciando o parágrafo, iniciando o período. Ó, cortou a palavra não tivemos? Eu só cortei a um. Então, corta agora a palavra não tivemos. Na sequência desse período, tem até 2 anos aí. Coloca ponto depois de anos. Ponto depois de anos. Após assunto, coloque vírgula. Corta a palavra gente e substitua por eu. Eu converso. Converso. Tira o conversa e escreva converso. Com a gerente. Está faltando o artigo após a preposição. Então, coloque em cima e entre essas duas palavras com gerente, coloquem o AI. Gerente de Gestão Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Márcia Mourão. Ficou faltando uma coisa, João Eduardo. Após a palavra mosca, que está na primeira linha do texto, coloca a vírgula. Tá. Colocou? Corta a palavra a, que apareceu na sequência. E acrescenta a palavra mas. Na número 5, façam o seguinte, coloquem vírgula antes e depois da palavra Márcia. Depois coloque uma vírgula após a palavra mosca branca. E o ponto de interrogação no final. Por que Márcia está entre vírgula? Porque aqui é um caso de vocativo. Quando a pessoa está falando para outra pessoa, precisa colocar essa vírgula, tá? É uma das funções da vírgula, colocar vírgula após vocativo, tá? Que é como uma forma de chamar a atenção com quem está falando, que é um invocar, chamar a atenção, invocar. Agora peguem o CA de vocês que eu vou corrigir não, explicar o conteúdo locução adjetiva e adjetivo. Tá? Locução adjetiva e adjetivo. Vou explicar o conteúdo rapidão. Não tem muita coisa. Página 7. Página 7 do livro de atividades de língua portuguesa, gramática. Deixa eu ver que exercício que é esse aqui. Produção de texto? Isso. Não, produção de texto não. Gramática. É a primeira. É adjetivo. Primeira parte de língua adjetivo? É, esse aqui. Ó, vou explicar para vocês rápido. Muito o que falar sobre o adjetivo. Murilo, presta atenção. O adjetivo, ele pertence ao grupo da morfologia, né? A parte da morfologia. Dentro da morfologia, nós temos as classes de palavras: substantivos, artigos, numerais, preposições, pronomes, advérbios, verbos, conjunções. Então, dentro desse grupo, tem os adjetivos. Qual é a função do adjetivo? Ele caracteriza o nome, o substantivo, tá? Ele estabelece uma qualidade, um atributo ao substantivo. Ele caracteriza o substantivo, tá? Se eu falo assim, o menino estudioso, eu estou classificando e caracterizando esse menino. Esse menino poderia ser o quê? Esse menino poderia ser inteligente, que é outro adjetivo. O menino talentoso, que também é um adjetivo, tá? Então, a função do adjetivo dentro do sintagma nominal ou dentro do sintagma verbal, se estiver caracterizando um complemento do verbo, tem essa função de caracterizar, dar qualidade, atribuir qualidade, estado ou modo de ser do substantivo, tá? Se eu falo assim, Maria é feliz, está caracterizando o modo de ser dela, como ela está, qual que é o estado dela, tá? Triste também é um adjetivo, tá? Então, é essa função. Aqui está no exemplo assim,
Ele era um amigo leal. Leal é uma característica dele. Como que ele era enquanto amigo, tá? A lealdade. Dependendo do adjetivo, eu vou substituir esse adjetivo leal por desleal. O que significa? Que ele não é leal, está negando a lealdade dele, que também não deixou de ser um adjetivo. Só que em vez de ser um adjetivo bom, passa a ter uma classificação, uma característica negativa da palavra leal, que é desleal, o contrário de lealdade, né? Isso é um adjetivo, tá? Ele determina, ele faz parte de determinante. Os determinantes, as palavras que são um pouquinho, que estão relacionadas ao nome, têm essa função de determinante, tá? Adjetivo, numeral, pronome, artigo são determinantes. Só que dentro desse grupo de determinantes, cada um terá uma característica. A característica do adjetivo é qualificar, dar atributos ao nome, ao substantivo. A locução adjetiva já é o conjunto de palavras que dá característica ao substantivo, que especifica o substantivo, tá? Se eu falo assim, os estudantes do Brasil é uma locução adjetiva. Eu poderia substituir essa locução adjetiva do Brasil por brasileiros. Brasileiros é um adjetivo. Do Brasil é uma locução adjetiva. Tem um termo que é muito utilizado em exercícios, que é o amor de mãe, ou amor de pai, amor de irmãos. De irmãos, de pai, de mãe, são locuções adjetivas também, tá? Que eu posso substituir de mãe por materno, que é um adjetivo, de pai por paterno e de irmãos por fraternos. Então, materno, paterno e fraterno são adjetivos. Então, locução adjetiva é o conjunto de palavras que dão características ao nome, que atribuem significados a esse nome, especificam esse nome. Aqui tem um exercício. Comprei 2 sobremesas da Alemanha. Eu posso substituir da Alemanha por alemães. Essa sobremesa poderia não ser alemães, poderiam ser francesas. Então, comprei 2 sobremesas da França. É uma locução adjetiva. E eu também posso substituir essa locução adjetiva por um adjetivo, que seria francesas, tá? Lembrando que o adjetivo e a locução adjetiva, elas também vão dar características. O adjetivo, ele vai concordar com o nome em gênero e número, gênero masculino, feminino. São essas características de concordar com o substantivo, com o nome. O que você ia perguntar? Eu só já tirei, né? Já tirei? Tá? Então, na hora que vocês forem fazer o exercício, prestem bem atenção. Essa locução adjetiva, ela geralmente vai aparecer seguida de uma preposição mais um substantivo. Ó, amor de mãe. Amor não é um substantivo? De mãe é uma locução adjetiva, que é a junção da preposição de mais um substantivo mãe. Esse de mãe vai ter a função de locução adjetiva, tá? Então, locução adjetiva é o conjunto de palavras que têm a mesma função do adjetivo. Eles exercem a mesma função, tá? De adjetivo. Agora vocês podem fazer os exercícios. Os exercícios da aula de hoje são página 7 a 10. A tarefa, página 11 a 14. Lembrando que na próxima aula eu vou corrigir esses exercícios aqui, da página 7 a 14, tá? Lembrando, esse conteúdo será da avaliação mensal de vocês.
Prof, no número 1, que é na página 7, é só uma alternativa ou tem duas? Prof, Oi. na 1 da página 7 é uma alternativa ou duas? Uma. No de casa teve um ótimo, que saiu do cinema. Na 4 da página 8 são duas alternativas também, porque fala informações corretas. Deixa eu olhar aqui. Esse episódio 984 também. Mano, eu vi o slide 982, eu peguei absolutamente nada. Não, tem mais, tá? Oi? Só um pouquinho. Tem mais alternativas, tá? É mais que uma. Sim. Ô, Bru, até, pra fazer até que página mesmo? Só um pouquinho. Ok. É página 10. Valeu. Ou 9, não lembro, acho que. Ô, Henrique, é para vocês responderem para a aula de hoje, né? Da página 7 à página. Aí agora eu não lembro. Página 10. Ok, valeu. E da página 11 à página. Agora eu não lembro qual que é. Página 14. Da 11 a 14 é para vocês fazerem como tarefas. Tá? Então, na verdade, é para vocês fazerem da 7 a 14
Para eu corrigir na próxima aula. Olha. Isso é do cardário. Mas é, pode tomar vacina. Nossa, mas Nossa, é verdade, Nem né? tem Também nada. nem o seu. A facilidade que ela fazer agora dá 7 a 10, né? Eu tenho um filho Não, no esse cardápio. aí não serve. Esse aí não sai. Fia, esse aí não é original. Provavelmente não. É falso, cara. Vai. Porque eles vai indicar, cara. Sim, No Corinho, acho que é do Zé Maria também. milhões de dólares. Eu vi um cara aí. O cara paga um Mais ou menos a PC faixa. gamer, tá ligado? No tênis. Antigamente era muito possível. Não, assim, ó. Lançamento. O tênis, ele deve fazer café. Sim, né? Você compra o tênis. Ele e constrói quando uma você mansão, vai dar um tá café. aham. Mas, cara, café. Se quiser fazer café, ele te leva. Aí você tinha Passear. que enfiar a mão ali, pegar o café. Ele faz exercício ele sozinho. Você larga Sim. o bracinho, você deitado, Ele assim. Ele, mano, ele abre uma empresa pra você, velho. Você ganha bilhões. Sim, mano, tem como ele Bill Gates. É, assim, ele faz comida, Você tá dormindo Ele e constrói mansões. ele limpa a casa. Sim. ele faz acorda tudo. sua mãe pra ela, Meu pra ela Deus. fazer café da manhã. Muito mimo. No tênis. Que é só um tênis. Literalmente. Literalmente. Isso aí é totalmente. Não é totalmente falso, mas é com certeza que não é original. Porque é impossível ter original. 2 dólares. Não tem. Quase que o salário do meu pai foi R$30. Ah, nossa, original. Não! R$38, original. Mas o frete, 308 mil. É original, mano. Eu vi Não, essa vai lá. era R$2, era um gamer. Aí eu fui ver o Não, mas frete, quem vai 308 pagar mil. o minha mãe usa um negócio de. Vou no banheiro, bro. Ok. Bro, deu 3 horas. Ainda não, faltam 2 minutos. Três. Aí.
Podem sair, tá? Até a próxima aula. Façam a atividade, mandem foto para mim da atividade pronta. Todas as questões. Tchau. Ah, minha